Ok, reforçando que a SIAP fez convite a todos os candidatos, convite público aberto, através das suas redes sociais. E hoje nós estamos aqui com o candidato a deputado estadual Neto Inhata. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa entrevista. Vamos deixar aí, o senhor vai ter um tempo de 19 minutos e 26 segundos, é o tempo máximo que foi dado para todos os candidatos aqui. E nós vamos passar a contar a partir do momento que eu lhe der a palavra para as suas considerações iniciais, a apresentação, e em seguida nós vamos partir para as perguntas. Ok? Então fique à vontade para a sua apresentação e o tempo está contando agora. Tá certo. Muito obrigado primeiro pelo convite. Parabéns à SIAP por ter tomado essa iniciativa fundamental, porque o litoral do Paraná realmente está completamente abandonado e isso muito se dá em função da falta de representação política. Eu sou o Neto Inhata, eu tenho 37 anos, completo 38 agora na segunda-feira, dia 17 de setembro. E sou casado, tenho 3 filhos, tenho uma filha de 16, uma filha de 9 e agora um filho de 3 meses. Nascido e criado em Morretes, mas como muitos jovens do litoral, tive que ir embora de Morretes para estudar, para me qualificar, mas tive a oportunidade de retornar aos 21 anos de idade e entrei na política, onde fui diretor da Secretaria de Cultura e Esporte de Morretes por 2 anos, secretário de Turismo de Morretes por 6 anos e fui candidato a vice-prefeito em 2008. Voltei para a Prefeitura em 2013 como secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e fui candidato a prefeito em 2016, sendo o único candidato a prefeito do estado do Paraná a não ter um candidato a vereador na chapa. E fiz isso porque acreditava que era necessário mostrar para as pessoas que era possível fazer política de forma diferente. E tive o sucesso, fiz 33% dos votos, 4 mil votos, com uma campanha inovadora nas redes sociais. E depois disso, no final do ano passado, passei no maior programa de renovação política do Brasil, o Renova Brasil, onde 5 mil inscritos foi feito um filtro de 6 etapas e ficou somente 100 pessoas no Brasil inteiro. Eu sou uma dessas 100, um dos 5 do estado do Paraná. Fiquei 6 meses me qualificando entre São Paulo e Brasília, num programa de aceleração política, onde a gente teve acesso a conhecimento do mundo todo, coordenador da campanha do Macron na França, do Macri na Argentina, do Barack Obama nos Estados Unidos. Tivemos aula com todas as pessoas durante 6 meses, o que me credenciou, me deixou pronto, preparado. Hoje eu me sinto pronto para representar a nossa região, o litoral do Paraná, que tanto precisa de um representante na Assembleia Legislativa. Desculpem. Eu tenho comentado, Luiz Gustavo, o seguinte: é inadmissível que a região mais importante para a colonização do nosso estado, que a região mais importante para o primeiro ciclo econômico do nosso estado esteja completamente abandonada. E isso não acontece de agora, isso acontece de muito tempo. A gente tem um livro de um escritor de Morretes, que é o Lúcio Borges. Esse livro chama-se Reticências, que ele cita que numa passagem onde ele foi receber um prêmio no governo do estado, ele teve a indelicadeza de ouvir uma conversa de políticos dizendo que se o povo do litoral quisesse se salvar, que subisse a serra. Infelizmente, a gente tem até hoje essa percepção de muitos políticos que dominam o nosso governo. Então, eu estou nessa para mudar, para fazer a diferença, para fazer diferente do que está sendo feito aí. Conheço o litoral do Paraná, amo o litoral do Paraná e estou preparado para isso e quero ser o deputado estadual do litoral do Paraná. Ok, obrigado, candidato. Vamos para a primeira pergunta, então. Essa primeira pergunta vai falar sobre saúde e segurança. As drogas são consideradas pelas autoridades públicas como o principal fator de violência urbana, gerando degradação social e enormes problemas na sociedade, inclusive na saúde pública. Alguns acreditam que precisamos de leis mais fortes, outros de maior assistencialismo por parte dos governos. Como enfrentar esse problema que é crescente em todos os municípios do litoral? Eu acredito que não existe transformação social sem educação de qualidade. Então, para mim, a maior parte dos problemas sociais que a gente encontra, sejam eles na área de segurança, sejam eles na área de saúde, sejam eles na área de assistência realmente, está relacionado a um processo de educação. É inadmissível que o Porto de Paranaguá, que gera mais de 1 bilhão de lucro por ano, não deixe parte desse recurso sendo investido aqui na região do litoral do Paraná, que é tão maltratada, vamos dizer assim, por essa relação, né? Então eu acredito que o processo de educação precisa mudar. E a gente tem hoje no litoral do Paraná uma Universidade Federal do Litoral do Paraná, que fica no município de Matinhos, que tem total condição de ser o eixo de desenvolvimento social da nossa região.
criando um processo de qualificação continuada nos nossos professores, em todas as nossas escolas de ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, para que se diminua isso. Porque quem entra na criminalidade, quem entra nas drogas, é porque não está tendo a oportunidade a ter o acesso a uma educação de qualidade, à cultura, à oportunidade de emprego e renda. Então, não adianta a gente criar leis mais fortes que vão acabar colocando dentro de um sistema prisional nosso hoje que é péssimo, que faz com que as pessoas que entrem lá fiquem com um índice de criminalidade ainda maior. A gente não vai resolver desse jeito, a gente vai resolver com educação, com oportunidade, com cultura, com reconhecimento do ambiente que você vive de qualidade. Hoje a baixa estima da população do litoral é muito, muito forte. As pessoas não se reconhecem no litoral do Paraná e a gente vive numa das melhores regiões do mundo, no sentido de meio ambiente, no sentido de qualidade de vida, e é isso que a gente precisa mudar. Né? Eu sempre falo assim, que quando as pessoas têm oportunidade, quando as pessoas têm emprego, quando elas têm algo que lhe dê renda, que lhe dê uma segurança, ela vai melhorar na sua questão de saúde, ela vai melhorar na sua questão de educação, então está muito relacionado com isso. Né? Ok, obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Segurança. Segurança pública, o aumento da violência é a quarta preocupação do brasileiro. Como o senhor poderá ajudar nessa questão no litoral do Paraná? Luiz, eu falo assim, ó, o litoral está abandonado. E quando ele está abandonado, significa que a gente não tem representação política de fato. Quem cuida da segurança pública no litoral do Paraná é o Estado. Ele que é o responsável por isso. E a gente não tem representação no Estado. Eu converso, por exemplo, com amigos meus que estão comandando alguns batalhões aí, e eu percebo claramente que eles têm que ficar implorando para se ter uma viatura consertada, por exemplo. Então, como que você vai melhorar a segurança pública se você não consegue consertar uma viatura que fica 2, 3 meses, até mais do que isso, parada? Então, o buraco é muito maior do que isso. E tudo isso passa pela falta de representação política. Como eu falei, a gente não pode pensar, precisa pensar, por exemplo, que as comunidades, que os bairros são perfeitamente possíveis se criar, hoje em dia com tecnologia e conectividade, se criar situações para melhorar o sistema de segurança. Né? Em parceria com a prefeitura, em parceria com a polícia, em parceria, no caso de Paranaguá, e acredito que Guaratuba, não sei se Matinhos tem, mas a polícia municipal, criar uma integração desse processo realmente, mas junto com a comunidade. A comunidade é parte fundamental disso. A comunidade não pode ficar excluída nesse processo. Mas eu acredito que a falta de representação política é o maior problema que a gente tem hoje em função da nossa segurança. Sem dúvida. Vamos para a próxima pergunta. Corrupção. A classe política que o senhor está querendo entrar, ou já entrou, né? Ela é muito desacreditada aí por uma série de fatores, vários exemplos aí. Temos até ex-presidente na cadeia. Como candidato, né? Como um representante do litoral, poderá defender os interesses do Estado, da população contra a ação de políticos desonestos? A corrupção, junto com a ineficiência da máquina pública, são os dois maiores problemas que nós temos hoje no que diz respeito a dinheiro público sendo vazado, né? Se a gente volta um pouquinho, a gente tem dois outros grandes problemas, que é o sistema partidário e o processo eleitoral, que dificulta o processo de renovação, né? Que dificulta com que pessoas que têm vocação política, que têm conhecimento político, queiram entrar, porque esse processo dificulta. Mas a corrupção e a ineficiência da máquina junto, com certeza é a grande ferida que a gente tem no sentido de vazamento público. Muito disso se dá em função do seguinte: 82% das pessoas não lembram em quem votaram nas últimas eleições para deputado estadual e deputado federal. Isso se dá em função de que, primeiro, as pessoas não sabem qual é a função desses caras. O que o deputado estadual faz e o que o deputado federal faz. E depois, pelo afastamento que esses deputados têm da população, somem. Então, eu acredito que tenham alguns elementos que são fundamentais para que a gente possa combater isso. Um deles é a gente votar em pessoas que estejam mais próximas a nós. Isso facilita um pouco a cobrança. O outro é que
inadmissível que em 2018, com tecnologia e conectividade, com todo mundo, que todo mundo tem acesso hoje, os políticos não sejam obrigados a ter uma relação com isso. Então, eu, além de ter uma atividade muito forte nas redes sociais, qualquer telespectador que esteja nos vendo pode me procurar e ver isso, a minha atividade ela é continuada há muitos anos, mas além disso, eu tenho como proposta a utilização de um aplicativo chamado Nosso Mandato, que qualquer um de vocês que estão aí me vendo podem baixar esse aplicativo hoje. Hoje já tem 6 vereadores utilizando isso no Brasil como um todo e agora tem muitos candidatos a deputados estaduais e federais que fizeram parte do programa Renova Brasil comigo, que estão colocando isso como proposta. Nesse aplicativo, você vai ter acesso diário a tudo aquilo que está acontecendo no mandato. Mas muito mais do que isso, você vai ter acesso aquilo que vão ser os projetos de lei que vão ser votados na Assembleia com antecedência. Eu vou disponibilizar isso no aplicativo. E aí eu vou colocar no aplicativo qual é o meu voto e a justificativa do meu voto. E aí vem a melhor parte, Luiz Gustavo. As pessoas vão poder votar. E se a maior parte das pessoas votarem contrária do meu voto, eu quero ainda ter uma oportunidade de abrir uma live, abrir um ao vivo por 3 redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, para discutir com as pessoas mais uma vez isso, para mostrar para elas quais são, porquê, né, quais são os elementos principais que o meu voto é aquele. Mas se continuar a votação contrária ao meu, eu mudo o meu voto. E por que isso? Porque eu acredito que a gente está lá para representar a população, representar de fato a sociedade, não gerar mais esse afastamento. E com isso a gente começa a diminuir a corrupção. Transparência é algo que não tem mais como dizer assim que eu vou prometer transparência. Tem que ser obrigatório. Eu espero que nas próximas eleições a gente já tenha uma obrigatoriedade dos políticos se utilizarem de tecnologia e conectividade para ter relação com a sociedade. E é óbvio, sou um político independente, não sou um político partidário ideológico, sou independente, me coloco dessa forma e vou continuar sendo assim pelo resto da minha vida, porque acredito que é isso que vai fazer a diferença daqui para frente na nossa política. Ok, obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Saúde. O nosso hospital regional do litoral deveria ser referência em atendimento médico hospitalar para toda a região. No entanto, na prática está bem distante disso. O que o senhor, como deputado estadual, poderá fazer para melhorar o nosso sistema do hospital regional? Volto na questão da segurança, falta de representação política. É isso, pessoal. Desculpem até insistir nisso, mas é que tem certas coisas que só funcionam com o poder político, que só funcionam com influência política. Se não tiver deputado estadual que esteja lá na Assembleia, levantando a mão e dizendo assim, ei, o litoral do Paraná existe, o Hospital Regional de Paranaguá existe, lá tem povo, lá tem gente que precisa de atendimento. Se a gente não tiver isso, a gente vai continuar vivendo com o resto do resto e as mínguas. Eu cito sempre o exemplo do recurso do Porto de Paranaguá, do lucro da APA, né, Porto de Paranaguá e Antonina, porque é inadmissível pelo seguinte, se a gente pega a relação, por exemplo, de Itaipu Binacional, que em função de ter alagado alguns municípios, paga royalties para 27 municípios em volta de Itaipu e além de pagar os royalties, ainda banca uma série de projetos sociais, por que o Porto de Paranaguá, que é um grande gerador financeiro, não tem esse tipo de compromisso? Então o hospital regional, a questão da segurança, a questão da educação está relacionado a isso. Alguém precisa colocar o governador no colo, chegar aqui e dizer assim, governador ou governadora, olha a situação da nossa região, olha o que está acontecendo. Alguém precisa convencer os outros deputados que estão lá para olhar um pouco pelo litoral do Paraná. Sabe por quê, Luiz Gustavo? Porque o litoral do Paraná não é só do povo do litoral. O litoral do Paraná é de todo paranaense, que em algum momento se utiliza da nossa região, seja pela questão do transporte em função do porto, seja pela questão do lazer nos feriados, nos finais de semana, nas temporadas. Então todo mundo utiliza o litoral. Só que no momento de reconhecer a falta de infraestrutura, a falta de políticas públicas para o litoral do Paraná, aí não. Aí se puxa só a sardinha, cada um para a sua região. Então alguém precisa colocar o litoral do Paraná em pauta e eu estou disposto e quero fazer isso pelo litoral do Paraná. Ok, obrigado, candidato. Nós temos pouco mais de 5 minutos para tentar matar todas essas perguntas. E a próxima pergunta fala sobre emprego e renda.
O litoral é uma das áreas mais carentes em geração de emprego e renda em todo o estado. Muito embora tenha condições, atributos, logística, infraestrutura e mão de obra em abundância. Se eleito, quais os seus projetos para potencializar a instalação de novos postos de trabalho na nossa região? Luiz, a gente disponibilizou já na internet o nosso plano de mandato. E ele tem 4 eixos. E o primeiro eixo se chama a dignidade de um trabalho. Porque eu acredito que o maior problema que o litoral do Paraná sofre hoje é pela falta de oportunidade. É a falta de emprego. Eu chamo da dignidade no trabalho, porque quem tem trabalho, quem tem uma oportunidade, tem dignidade na sua vida. E hoje existe uma série de formas para a gente poder gerar emprego e renda aqui. A primeira delas é entender que o litoral do Paraná é uma região diferenciada, é uma região com características únicas. E a gente precisa saber se utilizar disso. A gente precisa de infraestrutura turística, a gente precisa fazer com que os nossos parques, que hoje são áreas de preservação que não podem ser intocados, mas eles têm que gerar renda para a região, eles têm que gerar emprego, eles têm que gerar oportunidade. E a gente precisa cobrar disso do governo do estado. A gente precisa de uma lei de incentivo fiscal diferenciada para o litoral do Paraná, para que o empreendedor que queira investir no litoral do Paraná tenha, junto com o município, junto com o estado, benefícios fiscais na geração de oportunidade de emprego e renda aqui. Então, esse é o maior problema e eu estou comprometido com isso. Geração de oportunidade no litoral do Paraná. Pesquisem sobre o meu plano, pesquisem sobre o nosso projeto, que vocês não vão se decepcionar com ele. Ok, obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Novamente fala sobre saúde, sabendo que a principal expectativa da população para o próximo ano é melhorar o serviço de saúde. O que o senhor pretende e pode fazer para melhorar a saúde da nossa região? Luiz, é comprometimento com a região, é buscar recursos de fato, políticas públicas de fato, que cheguem até a sociedade. Não adianta a gente prometer aqui, vou trazer posto de saúde, vou trazer equipamento, isso, vou trazer aquilo, porque não é isso. Realmente reforçar as políticas públicas que funcionam. O nosso SUS, ele é fantástico, pessoal. Ele é um dos melhores programas de saúde pública do mundo. Ele só não funciona, em alguns lugares, pela falta de gestão. Então, um dos meus compromissos é atuar com o nosso mandato, com o gabinete, junto com as prefeituras, fazendo que as prefeituras acessem essas políticas públicas de fato e representar o litoral do Paraná diante do governo do estado para trazer recursos para cá. Ok, obrigado, candidato. Vamos para mais uma pergunta. Acho que ainda vai dar tempo. Nós vamos falar de promessas de campanha que todas as campanhas a gente escuta. Nós temos aí 6 promessas básicas aí para o litoral que todos os anos a gente escuta. Duplicação da PR-407, nova ferrovia ligando o porto, engorda da Praia de Matinhos, ponte de Guaratuba, construção da faixa de infraestrutura do litoral e reparo e manutenção da Avenida Ayrton Senna aqui de Paranaguá. Quais seriam as suas propostas? Essas promessas sairiam do papel? Eu sempre falo assim, o deputado estadual ele não pode prometer essas coisas porque não está na alçada dele. Existe posicionamento do deputado com relação a isso. E eu tenho meu posicionamento com relação a todos esses itens. Por exemplo, a ponte de Guaratuba. É óbvio que eu sou a favor. Claro, é inadmissível que em 2018 a gente ainda não tenha uma ponte naquele lugar ali. E não sai por quê? Falta de representação política. Duplicação da PR-407. Claro que eu sou a favor. Da mesma forma da ligação, que é a continuação da PR-407, que é a ligação com o Porto de Antonina, entre a BR-277 e o Porto de Antonina. Vai diminuir 40 quilômetros o caminhão passando por meio do centro de Morretes, por meio do centro de Antonina, em função disso. Então é claro que eu sou a favor disso, mas eu vou ter que lutar por isso lá. Eu não posso prometer para a população que eu vou fazer isso, mas sim me posicionar a favor disso. Com relação à faixa de infraestrutura, eu tenho um posicionamento muito claro que é o seguinte: não aceito se falar num porto novo em Pontal do Sul, um porto privado, investimento no mínimo de 470 milhões de reais, mas que vai virar R$1 bilhão por parte do governo do estado para atender um porto privado, sendo que esse R$1 bilhão pode ser investido em todos os municípios do litoral para atender várias outras ações que a gente tem aqui. Então, realmente, eu sou a favor da faixa de infraestrutura na BR-277 e sou a favor de uma estrada nova ligando até Pontal do Sul, até Pontal do Paraná, para atender a população e o desenvolvimento de turismo. Ok, candidato, muito obrigado. O senhor tem 30 segundos para dar as suas considerações finais e falar que litoral o senhor quer para o seu futuro, seus filhos. Eu quero um litoral reconhecido. Eu quero um litoral que o governo do estado, que o povo do estado do Paraná todo olhe para o nosso litoral e diga assim, essa região merece ser reconhecida. Quem quer me conhecer melhor, me procure nas redes sociais, facebook.com/netoinhata 40120.
ou no meu site netoinhata.com.br. Vocês vão encontrar várias informações sobre mim, pesquisem muito, acreditem no litoral do Paraná, essa região nossa é fantástica. Muito obrigado.